Estamos iniciando o nosso programa de língua portuguesa aqui no NEC TV e quero contar aí com a sua audiência e mais uma vez aqui a professora Marlise, né, que sempre tem ouvido a comunidade, tem pesquisado. E o que você trouxe de novidade hoje, Marlise? Olá, professor. Olá, você que está aí em nossa companhia. Muito obrigada. Professor, há poucos dias nós tivemos um episódio aqui em Caratinga que um garoto estava fazendo um voo de paraglider e ficou preso lá na Pedra Itaúna. Nas ruas, as pessoas comentavam que havia 10 bombeiros no resgate e outras comentavam que haviam 10 bombeiros no resgate. Umas falando havia e outros haviam. Aí a equipe da UNEC TV foi até as ruas para a gente fazer uma medição para ver o que as pessoas de fato estão falando. Vamos ver? Então vamos ver, né? O que esse pessoal lá deve ter pensado, né? A resposta certa é havia 10 bombeiros no resgate. Haviam 10 bombeiros. Haviam, que são mais de um. Haviam, que está no plural, haviam 10. E haviam 10 bombeiros no resgate. Para mim a correta é essa. Haviam 10 bombeiros no resgate. Havia 10 bombeiros. O pessoal deve ter pensado assim, são 10 bombeiros, né? Ou 10, 20... mais de um, então vou ter que colocar o verbo no plural. Até é uma boa preocupação. Não neste caso. De verdade, o verbo haver, ele, toda vez que ele foi empregado no sentido de existir, que pudesse substituí-lo por existir, ele só pode ser conjugado no singular, ou seja, não há plural. Então, eu posso dizer assim, há uma pessoa aqui conversando e há 2 pessoas, 200 pessoas, porque o verbo está no sentido de existir. Isso vale também para a conjugação no passado, professor? Sim, quer dizer, o verbo existir, ele não pode ir para o plural. Certo? Ele não pode ir para o plural, o verbo haver no sentido de existir, veja só. Então isso... Mas há muitos casos, né, que o verbo haver ele tem outros sentidos. Né? Eu poderia dizer aqui, né, onde houveste tamanha beleza. Aí eu já né, houveste, já coloquei tamanha beleza. Esse houver aí... E aí ele pode ir para o plural, por quê? Ele está no sentido de adquirir, de conseguir. Então, veja só, o verbo haver, nesse sentido que foi empregado aí, que é no sentido de existir, há pessoas na rua. Há mesmo, não é hão. Né? Ou havia muitas pessoas na rua. Havia e não haviam. Portanto, lamentavelmente, as pessoas, às vezes, na hora que coloca no plural, tem hora que coloca no singular, quer dizer, comete o erro por excesso ou por falta, né? Então, no caso aqui da nossa enquete, a maioria acabou entregando do jeito errado, né, professor? Pois é, a gente lamenta muito isso. Mas eles vão assistir o programa. Vão aprender. Tá ótimo. E agora nós vamos à nossa placa, que também traz um pequeno desvio, que complica um pouco o sentido assim dela, né? A gente mal consegue ler. Vamos ver? Vamos lá. A placa escolhida para essa semana é até muito interessante, quando a pessoa diz assim: viva e deixe me viver. Então, assim, a ideia, né, é interessante, né? Você está aborrecido com alguém que está importunando você. Mas olha, viva, aí está tudo bem. Você colocou o muito próximo do A, fica parecendo que juntou com o A de viva, fica viva, mas a gente, pela leitura, percebe que é o E, no caso aí, na ideia de I, né, da sequência, viva e deixe. Olha, o verbo deixar, então veja, está faltando um I aí, né? E você escreveu também no final com I, deixe. Inclusive, se fosse assim que fosse escrito, ele teria um acento no E, um acento circunflexo no E.
deixe, porque as palavras paroxítona terminadas em I e U têm acento. Veja, ela é com E, portanto você tem que mudar. Deixe-me. Você tem que dar um espaço, colocar aí um hífen separando o deixe do ME. Deixe-me viver. Tudo bem. Então veja, é uma placa pequena, mas lamentavelmente você precisa corrigir bastante coisa nela, ok? Portanto, viva e deixe com E, traço, né, um hífen, ME, viver. É lamentável precisar de colocar uma placa dessa, mas né, que as pessoas estão te aborrecendo. Mas conserte pelo menos. Professor, muito obrigada por essa explicação. Eu acho que o rapaz daí dessa placa, ou a moça, está meio aborrecida com a vida mesmo, ou com os vizinhos, enfim. Eu quero aproveitar, professor, e convidar essas pessoas que estão nos assistindo para que enviem a sua dúvida para nós. Pode ser pelas redes sociais, pode ser pelo WhatsApp. Vai ser muito interessante poder comentar aqui, né, no programa. Exatamente. Mas que bom, nós queremos te agradecer também por esse trabalho e toda essa comunidade, né, as pessoas que têm participado. Encerrando aqui o nosso primeiro bloco do programa, né, quero agradecê-lo mais uma vez e a você que está nos acompanhando, aguarde um pouquinho, daqui a pouco teremos o segundo bloco com a professora Cláudia Cardoso. Iniciando o segundo bloco do nosso programa de língua portuguesa, aqui no NEC TV, estamos recebendo a professora Cláudia Cardoso, que é a coordenadora do curso de letras do Centro Universitário de Caratinga. É um prazer estar sempre recebendo você aqui, professora. Seja bem-vinda. Obrigada, professora. Hoje, né, nós escolhemos aí um tema até muito interessante, né, que é pouco falado, que é sobre o neologismo. Né? Nós entendemos que há muitas criações e as pessoas são muito criativas e acabam criando assim, palavras que não são dicionarizadas a princípio, até ela vai se acomodando, né, aí nas pessoas, as pessoas vão acostumando com aquela palavra, porque normalmente elas são às vezes criadas por pessoas que têm condição de divulgar essas palavras. Isso é muito comum. Isso, então, que é a palavra neologismo. Então, o que você acha disso? Isso é uma riqueza para a língua? Isso é bom? Isso é ruim? Né? Como é que você avalia isso, professor? Como nós já tivemos oportunidade, né, professor, de falar em outros momentos, a língua, né, contrariamente do que algumas pessoas acreditam, ela evolui, ela não é estática, estagnada, né? Tem um grande linguista brasileiro, né, da Universidade de Brasília, da UNB, Marcos Baino, que diz que a língua é um rio caudaloso, enquanto a gramática, no caso, é uma poça de água estagnada à margem desse rio. Então, com essa metáfora, dá bem para a gente mostrar a grandiosidade da língua. Então, ela não sendo estática, né, estando em evolução constante, naturalmente surgiriam novos vocábulos. Né? E o mundo está sempre com novos objetos, conhecimentos. Então, o surgimento de palavras novas é mais do que comum. Então, o neologismo, ele surge nesse contexto, na necessidade de nomeações, elementos, objetos. E o que é interessante observar em relação a esses neologismos, que alguns são extremamente passageiros, efêmeros, não igualando a uma gíria, por exemplo, que também tem essa característica passageira, efêmera. O neologismo é um termo, né, correto, é um termo que às vezes, né, se insere na língua padrão,
né? Diferentemente da gíria, que é de um grupo social menor, né? Um determinado grupo social, de jovens, de pessoas de uma mesma comunidade. E o neologismo não, a característica de ser efêmero é de ser passageiro, uma palavra que é criada com uma necessidade e que passou aquele momento, a palavra também praticamente desaparece. Um exemplo que nós poderíamos dar em relação a isso seria o termo chacrete, né? Que ele, né, desapareceu após o término, né, do programa, né, apresentado pelo, né, Chacrinha. Então, chacrete já seria um termo, um neologismo, e que passou, né, assim como outros também, como no caso das paquitas, né, são termos que surgem e desaparecem. Mas nós temos um outro tipo também de neologismo, que é o neologismo semântico, que são as características, são os sentidos que uma palavra também vai tomando ao longo do tempo, né? Mostra como que a língua evolui, não só na estrutura, na forma, mas também no sentido. Então, o neologismo semântico mostra essa evolução do sentido de uma palavra. Por isso que uma palavra falada em um determinado contexto temporal, ela tem um sentido que em outro, ela toma um outro sentido. Né? Professora, desculpa cortar aqui, mas você não falar aí desse sentido, o semântico, esse aspecto semântico da língua, me lembrei de um fato ocorrido há mais de 20 anos. Eu estava com meus filhos no América, e duas crianças em torno de 5 a 6 anos, uma conversando com a outra, eu estava perto ali com o professor de língua portuguesa, ficando assim, né, observando. Aí uma falou assim, isso é joial. 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 Aí a outra perguntou, mas o que é isso? Aí falou assim, é joia com legal. Criou o neologismo então, criou um neologismo, porque assim, uma criança aí se ela fosse lá da turma, por exemplo, da Xuxa, né? Naturalmente o joial tinha pegado. E esses neologismos, né? Nós temos esses passageiros, efêmeros, e tem aqueles neologismos que vão para o dicionário, né? Então, quando eles vão para o dicionário, são neologismos, né, que se consagram e passam a fazer parte daquela língua e naturalmente deixam de ser um neologismo, faz parte mesmo daquela língua. E esses, né, dos quais falamos, né, os passageiros e o neologismo semântico, que é esse sentido que a palavra toma ao longo do tempo, né, que vai mudando. Então, novos sentidos dados a uma mesma palavra de um mesmo vocabulário, né? De verdade, a língua ela é viva, né? Dinâmica, como você disse no princípio. Portanto, a tendência é se enriquecer cada vez mais, né? Sim, né? Os neologismos de Guimarães Rosa, né? É um exemplo muito grande. E mostra, né, como que a língua é rica, está sempre em evolução, em movimento e é viva, né? Que é o mais importante. Pessoal, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecê-lo, né, pela participação. Eu que agradeço. E, né, contamos aí com você, né, no próximo programa. Obrigada, professor. Obrigada. E a você que está nos assistindo, queremos agradecê-lo mais uma vez e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.